A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para trazer uma palavra de conforto e consolo ao meu e ao seu coração. Uma palavra que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 ao 15. É bom lembrar que muitos no passado e até mesmo no nosso cotidiano ainda fazem menção de forma negativa, concernente ao Apocalipse e até mesmo a Bíblia Sagrada, ainda que hoje isso tem diminuído com o passar do tempo devido às exposições de textos como esse, a qual nós iremos apresentar. É logicamente que muitas pessoas acabam pensando, como no passado, dizendo que o Apocalipse, por ter juízos e julgamentos, pragas e pestes, era um livro de forma negativa, passava uma imagem de algumas pessoas, onde as pessoas acreditavam que era muito errado ou até mesmo estudar o Apocalipse. Quero fazer menção ao livro do pastor Valtair Miranda, um pastor batista, a qual tem um livro, um exemplar, que ele menciona como ler e entender o Apocalipse. É lógico que tanto a Bíblia Sagrada quanto o Apocalipse, que faz parte das Escrituras, ou até mesmo textos seculares, há necessidade de nós fazermos um estudo, de lermos para poder entendermos tanto o Apocalipse, quanto a Bíblia, quanto até um texto, vamos dizer assim, secular. Então sempre há necessidade de uma boa hermenêutica. Então nós precisamos entender a priori que Deus está nos consolando, nos mostrando o que breve irá acontecer. João recebe cerca de 85 a 95 depois de Cristo na ilha de Patmos, uma ilha onde as pessoas trabalhavam de forma muito dura. E também há relatos históricos que presos políticos tinham, na verdade, até privilégio, por exemplo, de poder caminhar na ilha de forma livre, enquanto que aqueles que eram de mau caráter e presos religiosos eram maltratados. Com isso, nós podemos observar que Deus, nos amando de antemão, Ele nos dá o Apocalipse através de João, que é a sua revelação, que é tirar o véu, trazer à luz aquilo que estava oculto, para que eu e você, como igreja, possamos aprender e nos consolar e sabermos, para não sermos também pegos de surpresa e estarmos com o nosso Deus um dia para todo sempre. Para isso, nós vamos ler então o texto do juízo final, a qual nós vamos agora mencionar no capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Um texto muito conhecido e muito maravilhoso, a qual nós podemos observar então, de forma bem objetiva, de forma sucinta, aqui uma pequena exposição. Primeiramente, nós precisamos compreender como alguém, uma certa feita, estava num canal de televisão falando sobre o texto do juízo final, e essa pessoa, que é líder de uma grande denominação no Brasil e até fora do solo pátrio, ele mencionava de conjunto o tribunal de Cristo com o juízo final. Então, para nós iniciarmos esta exposição, faz-se necessário em nossa introdução fazermos essa diferenciação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo vai mencionar que não podemos lançar outro fundamento, o qual já está posto, que é Jesus, é Cristo. E ele vai falar então do tribunal de Cristo, vai falar de julgamento do tribunal de Cristo.
não somente nesse texto, mas outros também nas epístolas paulinas, ele vai chamar o tribunal de Cristo no grego de bema. Bema era um palanque, onde tinha vários palanques desse em regiões de todo o Império Romano, aonde ali era relatado leituras públicas e até mesmo decretos de César para o seu povo. Então aquele bema Paulo utiliza como um recurso histórico-cultural para explicar uma verdade espiritual que é o tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo, nós sabemos que quem está sendo, na verdade, presente a esse tribunal, ele está ali salvo, porque o tribunal de Cristo é para ganha e perca de galardão, que seria um presente, uma recompensa da parte de Deus para aqueles que fizeram a obra do Senhor. O tribunal de Cristo, ele é distinto do grande trono branco, que é Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 em diante, a qual fizemos aqui a leitura do texto. Então, dito isso, nós não vamos aqui entrar em pormenores devido à questão escatológica ser um pouco extensa, para nós nos focalizarmos então no texto a qual aqui mencionamos. E aí nós vamos ver então o versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então nós observamos a priori um grande trono branco. Quando nós olhamos isso, nós podemos ver que o branco traz aquela figura de justiça, de pureza. Grande, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso, nada foge à sua soberania. Nos mostra também, logicamente, que ao ele se assentar, diz o texto, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Isso nos mostra, por exemplo, pegando aqui emprestado, uma interpretação do texto do Daniel e Apocalipse, do Antônio Gilberto, ele vai mencionar que é como se tivesse o sol aparecendo e as estrelas, mesmo estando no céu, elas ficam ofuscadas com a glória que é o sol diante de toda a constelação. De igual forma, Deus, ele é tão glorioso, poderoso, maravilhoso, eterno, magnífico, soberano. E a Bíblia diz que nós observamos que os seus olhos são como chama de fogo, o seu cabelo como alva lã, os seus pés como latão reluzente. João mostra isso no capítulo 1 de Apocalipse. E você observa então que João trabalha com aquela questão de como comparação. Por quê? Porque as palavras de João não conseguem alcançar a glória, o poderio e o domínio do nosso Deus. Com isso, nós observamos então, ou vai fugir literalmente, vai deixar de existir, até porque nós vamos ver um pouco mais abaixo, um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Mas eu acredito então numa nova criação, mas eu penso que pode ter uma interpretação similar à de Antônio Gilberto, ou que realmente será tudo destruído, e aí com certeza tudo feito novamente e de forma ordeira, como já Deus tinha feito os céus e a terra. Com isso nós vamos observar no versículo 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono branco. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então veja bem, nós observamos que agora aparece no versículo seguinte, o 12, que havia os mortos diante do trono, grandes e pequenos. Eu trouxe aqui dentro da minha biblioteca, lógico, eu tenho outros livros também, o de Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, Severino Pedro da Silva, e também o Apocalipse versículo por versículo, do Severino Pedro da Silva. É lógico que eu tenho outros escritores, como Valtair Miranda e tantos outros, que são também de credo religioso diferente do nosso, na verdade, de várias denominações evangélicas. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Severino Pedro da Silva menciona que mortos grandes e pequenos seriam uma possibilidade de ser demônios, e pessoas, pequenos sendo pessoas e demônios sendo os grandes. Mas também o Antônio Gilberto,
Outros também teólogos mencionam, e eu fico com essa segunda interpretação, acho ela muito mais correta dentro daquilo que é o contexto do texto, que eram somente pessoas, e que grandes e pequenos seria uma analogia para nos mostrar a classe social daqueles que estavam diante do trono branco. Em outras palavras, toda a humanidade. Por exemplo, se nós, no nosso contexto, vier a falecer aí, de repente, Barack Obama, por exemplo, todo mundo saberia em questões de segundos com as redes sociais. Mas se morrer um mendigo que mora talvez na rua da minha casa, talvez nem eu irei saber, porque muitas vezes acontecem coisas similares e a gente acaba não sabendo. Mostrando que a importância social ela tem os seus níveis e grau de posicionamento diante da sociedade. Então, se vier a falecer aqui, de repente, Barack Obama, todos saberão em questões de segundo por causa das redes sociais. Mas se morrer, de repente, ali um mendigo, eu não estou aqui mencionando para menosprezar ninguém, é apenas para demonstrar aquilo que o contexto do texto nos mostra, que é grandes e pequenos. E aí nós vamos observar que muitas vezes até quem mora na própria rua vai saber depois de dias. Então, mostrando que esses grandes e pequenos, aquilo dentro de que os teólogos mencionam, eu fico com essa segunda interpretação que vejo muito mais coerência. Então abriram livros. Aí eu vou pegar emprestado aqui do Severino Pedro da Silva, Apocalipse versículo, ele vai mencionar, por exemplo, quais são os livros que foi aberto, no caso, ali nesse contexto. Na verdade é o de escatologia. Ele vai mencionar, por exemplo, o primeiro livro, o livro da consciência. Vai mostrar que tudo aquilo que eu e você fizermos e deixamos de fazer, porque a Bíblia também menciona, por exemplo, na Epístola de Tiago, que aquele que sabe fazer o bem não faz, nem isto peca. Então nós temos uma consciência, e essa consciência está, na verdade, diante de Deus. E nós, um dia, seremos então confrontados e revelados, por exemplo, no juízo final, que aqui nós entendemos que é para os perdidos, não para os salvos. Os salvos passarão pelo tribunal de Cristo. E é lógico que pode ter algum salvo aqui no grande trono branco, devido já alguns terem morrido ali no milênio, antes de acabar o milênio e se estabelecer o trono branco. E aí, morrendo salvo, ele vai aparecer aqui nessa ressurreição. Mas acredito que 99% aqui é todos os que morreram, desde Adão até os últimos dias. Com isso, nós observamos que haverá de ter o livro da consciência, a qual Deus vai mostrar aquilo que o homem pensava e maquinou. Depois, o segundo, o livro da natureza, aquilo que nós podemos preservar, cuidar e manter. Depois, o terceiro livro, o livro da lei. Depois nós temos o quarto, o livro do evangelho, a qual propagamos. Temos também o quinto, o livro das memórias. O sexto, o livro das obras. O sétimo, o livro da vida. O livro da vida e do Cordeiro é o livro que dá admissão ao mundo eterno. Então nós observamos que esses livros, é uma grande possibilidade, e ali tem todos eles os seus versículos. Depois eu posso deixar aqui no nosso comentário os versículos de cada livro, para que você possa dar uma análise dentro daquilo que é o contexto da Bíblia Sagrada. Como eu quero fazer uma mensagem mais sucinta, estou, na verdade, trabalhando de forma um pouco mais objetiva. Para isso, nós vamos ver ainda aqui, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Então, todos aqueles livros vão mostrar as obras de cada um, daqueles que estão diante do trono branco, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. Então, quer dizer, o poder de Deus é tão grande e soberano que ele tem poder para trazer de volta a ressurreição, até mesmo aqueles que se perderam, como Ulisses Guimarães, num avião que diz que caiu no mar, que com os destroços sumiu-se o seu corpo.
Então nós podemos observar que pessoas como ele ressuscitarão pelo poder de Deus. É lógico que se ele morreu sem salvação, ele vai aparecer aqui no grande trono branco. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. A palavra além aqui é uma das palavras do grego, que é o Hades, né? Que vai trabalhar a questão do sofrimento eterno. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então observe que todos que estão diante do trono branco haverão de ser julgados um por um. Julgamento pessoal, julgamento individual de cada pessoa. E pelas suas obras. No versículo 14, então a morte e o inferno, que também aqui é Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Jesus menciona em Mateus, se não me foge a mente, capítulo 26, ou é o 27, né? Ou 25, melhor dizendo. 41, vai dizer que a morte, vai dizer que, na verdade, o lago de fogo, né? Enxofre, é preparado para o diabo e seus anjos, e não para o ser humano. E aqui você observa que eles serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a segunda morte nada mais é que a vida eterna separado de Deus. Então nós não cremos naquela doutrina, né, de aniquilação da alma e nem do sono da alma, mas de um sofrimento eterno e de um gozo eterno. Então, Vilmar, você pode dizer que tendo sofrimento eterno, como isso traz conforto? Traz conforto, porque eu e você estamos aqui agora, vivos, podendo escolher e estar com Cristo, para um dia estarmos com Ele, para todo sempre. Ele nos garante através do seu sacrifício vicário, substitutivo, para que eu e você possamos ter conforto neste livro, em toda a Bíblia Sagrada, e vivermos a vontade de Deus, na presença de Deus, uma vida que possa honrar e glorificar o nosso Senhor. Com isso, nós vemos então que é a segunda morte. Depois, no versículo final, e se alguém não foi achado escrito ou inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então observe que aquele que aceitar a marca da besta, que seria então no período, né, de grande tribulação, ele vai negar a fé. E aqui depois do milênio, o juízo final. E vai dizer que quem não está inscrito no livro da vida, esse então será lançado no lago de fogo. E aí você observa que hoje, eu e você, temos a oportunidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor. A Bíblia fala em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então observe que a palavra Senhor é kurios no grego, soberano, absoluto, equivale ao hebraico Yahvé, mostrando que Jesus e o Pai são um. E você vai ver que Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um. E aí você observa então que Jesus, ele é Senhor. A Bíblia de Estudo Pentecostal menciona no rodapé de Romanos 10:9 que o Novo Testamento menciona cerca de 450 vezes Jesus como Senhor e cerca de 16 vezes como Salvador, nos mostrando que Ele é Senhor. E se nós ter Ele como Senhor, nós o teremos como Salvador. Há pessoas que querem como Salvador, mas não querem como Senhor. E como Senhor é eu fazer agora não mais a minha vontade, mas andar segundo a vontade dEle, cooperando com a vontade soberana dEle, daquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Quero deixar esta palavra como uma palavra de incentivo, de conforto, de consolo, para que Deus possa abençoar o teu coração. E que você possa conhecer o Senhor através das Escrituras e poder um dia estar com o Senhor no novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor,
porque todas as coisas se passaram e aí estaremos na eternidade, adorando ao Senhor e estando juntamente com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.